Olá, pessoal. Bem, então, conforme prometido, eu estou passando aqui para vocês, através desse vídeo, a segunda parte da nossa aula de ontem. O que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos aprender agora, é como configurar o material no ANSYS. É bastante simples, tá? Mas vamos lá, o caminho, né? Nós vamos trabalhar com uma análise estática estrutural. Então, a partir do momento que a gente dá um duplo clique, né, em Static Structural, nós vamos ter aqui essa janela, aonde nós temos a aba de geometria, nós já fizemos essa parte, e agora nós vamos fazer a configuração dos materiais em Generating Data. Também com um clique duplo. Vejam que nós já vamos ter aqui nessa tela um material default, que é o padrão do ANSYS, é esse aço estrutural. É claro que quem trabalha com maior frequência nesse programa pode ir montando a sua biblioteca de materiais. O que eu vou mostrar para vocês agora é como inserir o concreto. Então, nessa célula aqui em branco, é só também dar um clique duplo e eu vou escrever o material, concreto. Agora eu vou fazer uma breve descrição desse material. Vamos considerar que, como a maior parte dos grupos está trabalhando nesse projeto interdisciplinar, está trabalhando com concreto de alto desempenho, então vou colocar aqui CAD FCK 50 MPa. Então, agora, a partir desse momento, o material passou a existir. Eu não sei se vocês repararam, mas enquanto eu não criei o material, né, enquanto eu não finalizei aqui a parte da criação do material, todas as propriedades elas estavam desabilitadas. Ó, por exemplo, tô aqui, tô criando, né, vamos colocar aqui de novo concreto 1. Né? Então, enquanto eu não finalizo, ou seja, enquanto eu não coloco a descrição, todas as propriedades elas ficam desabilitadas. Mas vamos voltar aqui para o nosso concreto FCK 50, nosso concreto de alto desempenho. E quais são as propriedades fundamentais aqui que nós temos que lançar? Será o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, a densidade e a resistência à compressão, tá? Então, todas essas abas aqui apresentam uma série de propriedades. Por quê? Porque no ANSYS a gente pode trabalhar com uma gama muito grande, muito diversa de materiais. E aí, claro que dependendo do material, algumas propriedades acabam sendo muito mais importantes e influenciando muito mais na simulação que outras. Mas para a nossa análise aqui, para a análise do nosso pórtico em concreto, minimamente vocês vão inserir essas 4 propriedades. São as que vão interferir mais na nossa análise. Então, onde que nós vamos encontrar o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson para fazer essa configuração? Aqui, ó, dentro das propriedades lineares e em Isotropic Elasticity. Então, vamos lá, olha só. Então, aqui a gente já vai inserir uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius, módulo de elasticidade. Eu vou configurar a unidade do módulo de elasticidade do nosso material, vou colocar para MPa, porque em concreto, né, é a unidade que a gente utiliza quando estamos falando de tensão, de módulo de elasticidade. Lembrando que o módulo de elasticidade ou módulo de Young, ele vai relacionar a deformação, como o material vai deformar, ou melhor, quanto o material vai deformar, a partir da aplicação de um determinado carregamento. E claro, quanto maior for esse módulo de elasticidade, isso significa que o material ele se deforma menos. Por isso que é uma solução bastante interessante aí para os alunos que estão trabalhando com um concreto de alto desempenho. Qual é o valor exato desse módulo de elasticidade? Vocês podem se basear num valor teórico, que eu mostrei também na aula anterior para vocês, através lá do nosso conteúdo de concreto armado 1. Lembrando que o módulo de elasticidade ele possui uma equação para concretos de até 50 MPa e outra equação para determinar o módulo de elasticidade
Vamos lá, reforçando novamente, esse é um módulo de elasticidade teórico. Existem métodos, né, que fazem a mensuração desse módulo de elasticidade experimentalmente, mas aqui vocês podem utilizar esse valor teórico. E aí, uma outra equação para calcular o módulo de elasticidade de concretos com resistência superior a 50 MPa. Para o nosso caso aqui, para o meu concreto de alto desempenho de 50 MPa, eu tenho, conforme as tabelas da NBR 6118, eu tenho um módulo de elasticidade de 37 gigapascal, que, colocando em MPa, vai dar 37.000 MPa. Agora, o coeficiente de Poisson. Para concreto, nós vamos trabalhar com 0,2, né? Lembrando que o coeficiente de Poisson, ele vai relacionar a deformação longitudinal com a deformação transversal. Vamos então para as propriedades físicas, aonde vocês vão definir a massa específica, né, ou a densidade do material. Vocês vão relacionar muitos dos artigos aonde que vocês pesquisaram, né? Eles podem já apresentar esses valores. Eu pedi, inclusive, né, que vocês tivessem atenção para pesquisar apenas, utilizar apenas artigos que já viessem com essa informação de massa específica, tá? Então tomem cuidado aqui também com a unidade, né? Então aqui, ó, quilos por metro cúbico. Eu vou colocar um valor aqui teórico também, tá? De 2.500 quilos por metro cúbico. Vocês vão inserir o valor a partir das pesquisas do referencial bibliográfico do trabalho de vocês. E por fim, nós vamos inserir aqui a resistência à compressão, tá? Então, aqui Strange. Aqui nós temos Compressive Strain, que é a resistência à compressão. Novamente, a gente primeiro define a unidade, né? Define a unidade que você vai inserir. Eu vou colocar aqui 50 MPa. Então, dessa forma, bastante simples, né? Vocês conseguem configurar as principais propriedades do material que vocês vão utilizar. E, claro, né? Vamos salvar aqui o nosso material. Ok, pessoal, tá? Então eu acho que esse passo a passo vai ajudar bastante, porque vejam, são muitas as propriedades, né? Então o que eu estou fazendo aqui através desse vídeo é de uma maneira mais direta, mostrando para vocês os principais pontos, as principais propriedades que precisam ser configuradas. E aí lembrando que vocês vão configurar de acordo com o artigo, de acordo com aqueles artigos, né, que vocês selecionaram, né, mais um dos artigos que vocês escolheram como o material mais promissor. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente vai dando continuidade ao nosso projeto interdisciplinar. Na semana que vem, vamos continuar com outras videoaulas, e aí vamos utilizar a aula presencial, né? A aula por videoconferência e ao vivo, para poder ir tirando as dúvidas. Boa semana a todos e até a próxima.